Esse é o primitivo pouso de tropeiros que levavam o gado a salitrar nas águas do Barreiro. O ficava onde hoje é o grande quarteirão do INSS, dali para baixo. Em frente, no Morro de Santa Rita, era a bica d'água, que hoje é a banheira pública abandonada. O gado vinha dos lados norte, descia o morro, atravessava o córrego e ficava no pouso. Dali, seguia para o Barreiro, entrando por onde hoje é a Estrada Velha. Início do povoado de Araxá, em 1780, século XVIII. Um rancho, dois, uma venda, ranchos de mulheres, e foi crescendo. Alguns profissionais do trabalho com madeira ou couro, o que gerava algum comércio junto com a venda. Umas 12 casas rústicas de taipa e sapé. O povoado ficava na atual Praça Maria Carneiro, na rua Alexandre Gondim, ao lado do pouso de tropeiros. Araxá foi crescendo. Em 1791 foi elevado à freguesia. Por isso, era necessária uma igreja matriz. Depois de grave disputa entre fazendeiros, ficou decidido que o local seria no povoado. Para isso, seria feito um saneamento do local. O gado passaria por fora, evitando o movimento de vaqueiros. Além disto, seria puxado um rego público de água e a igreja seria edificada fora do povoado. Em 1800 ficou pronta a igreja e também várias casas de fazendeiros no Largo da Matriz, atual Praça Coronel Adolfo. Outras casas foram construídas do lado de baixo do rego, o que gerou uma rua, que é a atual Franklin de Castro. Ficou como que um povoado duplo, com duas estradas de cada lado. O povoado continuou crescendo, sempre preenchendo esse espaço entre as duas estradas. Esse mapa mostra Araxá em uma época bastante conturbada. Por causa de impostos de fronteira, a população da região foi à luta e conseguiu a transferência do Triângulo de Goiás para Minas Gerais em 1816. O engenheiro alemão Eschwege veio estudar a região e as novas fronteiras. Escreveu os livros Brasil Novo Mundo e Pluto Brasiliense, de interesse para a história da região. Eschwege descreveu o povoado de Araxá como tendo 75 casas pobres de taipa e telhas descoradas, esparsas em ruas tortuosas. Já existia riqueza nas fazendas, não no povoado. Em seguida, em 1919, esteve em Araxá o cientista francês Saint-Hilaire, que também falou do povoado. Escreveu o interessante livro Viagem às Nascentes do Rio São Francisco, com informações importantes para a história de Araxá e da região. 1835 foi o apogeu de Araxá, época de grande crescimento. Seu município era todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, conhecido por Sertão da Farinha Podre. Nessa época foram construídos os grandes sobradões do Largo da Matriz, atual Praça Coronel Adolfo. Essa montagem fotográfica mostra o Largo da Matriz em 1835. Vemos o Museu da Cidade, a Casa da Beja, o solar, que foi prédio da Câmara, o sobrado da Cinelândia
e a Igreja Matriz, e outros 3 sobradões coloniais. A partir de 1840, Araxá passou por uma crise que perdurou perto de 50 anos. As causas foram perda de território e arrecadação com a separação de Uberaba e Patrocínio. O crescimento de Uberaba, que polarizou o desenvolvimento. Os diamantes de Estrela do Sul, que também levou embora muita gente. E há outros fatores. Araxá estagnou, e por isso o mapa de 1890 pouco difere do de 1835, um pouco depois, 1840. Nessa época aconteceram coisas importantes que provocaram a retomada do crescimento da cidade. Chegada dos imigrantes, trazendo novas informações tecnológicas. Introdução do gado zebu, revolucionando a produção pecuária. Início do turismo medicinal, com as águas do Barreiro. Foi a partir daí que Araxá começa a ultrapassar a Rua Franklin de Castro, surgindo a cidade de ruas retas e quarteirões retangulares. Esse mapa foi elaborado a partir de outro esquematizado para a implantação do serviço de abastecimento de água, quando Araxá passou a ter água canalizada. Inauguração da caixa d'água que ficava onde é a Copasa. Esse mapa é de 1938, com apenas 8 ruas: Avenida Getúlio Vargas, Capitão Isidro, Dom José Gaspar, Olegário Maciel, Calimério Guimarães, Franklin de Castro, Cônego Cassiano e Pepururé, mais os seus prolongamentos e transversais. Uma cidade com cerca de 10.000 habitantes, mas já com eletricidade, ferrovia, telégrafo. Logo em seguida, começaria a construção do Parque Balneário do Barreiro. Esse é o mapa mais antigo com topografia conhecido de Araxá. Partimos desse mapa para elaborar os outros mais antigos. A primeira ideia era retirar ruas e diminuir o número de casas para obter uma cidade menor e mais antiga. Mas qual seria o critério? Estudos, anos de estudos. Cada livro, documento, mapa e o próprio terreno, com suas curvas de nível, forneciam informações. A primeira coisa que chama a atenção é a parte sombreada de ruas tortas e quarteirões irregulares. Essa é a parte antiga da cidade. Para baixo, no mapa, é a parte nova da cidade, com ruas mais retas e quarteirões retangulares. Assim, retirando a parte nova, obtemos um mapa aproximado de 1800. Nesse miolo, começou Araxá, Praça Maria Carneiro, na rua Alexandre Gondim, ao lado do Pouso de Tropeiros. Esse foi o método: retirar ruas e casas segundo o critério de procurar informações. Quando foi construído o cemitério das Paineiras, no meio do campo? Em 1865. Então, dali para frente, todos os mapas contêm o cemitério. Quando foi construída a primeira igreja matriz do lado do rego público de água? A Santa Casa, na entrada leste do povoado? A Igreja de São Sebastião? A Avenida Amazonas? A Avenida Imbiara? Cada informação era adicionada aos mapas, um quebra-cabeça difícil de montar, um interessante trabalho lógico de detetive a partir de evidências. Todo detalhe é importante. A esquina do Bradesco, fora de alinhamento, fornece informações. O afunilado da Avenida Antônio Carlos pede explicações. O grande quarteirão do INSS, a bica da banheira
e muitas outras informações. E ainda podem surgir mais informações. Retirando mais ruas, chegamos ao início do povoado com as 4 entradas: Estrada do Barreiro, Estrada da Bica e as futuras ruas Pepururé e Embiaçá,